Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente de tráfego pago, logicamente baseado no que eu já trouxe aí no passado, que é sobre o primeiro mês de um gestor de tráfego. Aqui não vai ser um vídeo focado em como começar no tráfego pago, isso tem muito pelo YouTube, inclusive aqui no meu canal, vou até deixar um card aqui em cima sobre como começar no tráfego pago, mas poucos falam como é o primeiro mês depois realmente de começar a trabalhar com tráfego pago. Os primeiros erros, os primeiros acertos, como que você deve agir em determinadas situações. E hoje eu vou contar um pouco dessa minha história, porque eu me lembro como se fosse hoje, principalmente porque é muito difícil alguém ter um mês tão ruim como start como o meu, porque até calote eu tomei quando eu iniciei no tráfego pago. Então eu vou falar tudo isso para vocês, vou contar essa minha história que possa ajudá-los aí nessa trajetória a não errar da forma que eu errei e ter um caminho mais tranquilo para o sucesso de um gestor de tráfego. Mas antes de irmos para o vídeo, considere deixar a sua inscrição aqui embaixo, deixar o teu like, caso o vídeo te ajude. Caso ele não te ajude, não tem problema nenhum, não precisa se inscrever. Mas caso ele te ajude e você se inscrever, eu tenho certeza que futuramente vou lançar outros vídeos que vão te ajudar também. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E vamos lá. Lógico que no começo, no seu primeiro cliente, muitos erros vão acontecer. Comigo não foi diferente. Eu cometi erro no meu primeiro cliente e quase cometi um outro erro muito grave no meu segundo cliente. E eu vou contar um pouquinho disso para vocês, começando com o primeiro cliente. Eu sempre falo aqui que eu tive um primeiro cliente de sucesso bem cedo e realmente no meu segundo cliente eu já tive um sucesso muito grande com ele. Porém, o meu real primeiro cliente com tráfego pago, que eu praticamente não considero tanto porque eu trabalhei muito pouco nesse período para esse cliente, mas foi realmente o meu primeiro, foi um cliente que acabou me passando a perna, né? Ele acabou não me pagando um serviço. E para começar, nessa época eu nem lembrava que eu sabia tráfego pago, né? Como eu já falei várias vezes aqui no canal, eu estudava tráfego pago para fazer dropshipping, para tentar abrir um e-commerce, e depois que eu não conseguia, eu simplesmente deletei essa informação da minha cabeça. Só que quando surgiu a oportunidade de alguém necessitando de tráfego pago, eu olhei e falei, pô, eu faço isso, eu estudei isso, então pode ser que eu consiga te ajudar. Na época era um cliente de gráfica, né? Ele tinha uma gráfica, fazia panfleto, folder, etc. E ele precisava do serviço de Google Ads. Nessa época, eu não sabia Google Ads, eu sempre falo que o meu primeiro cliente eu não sabia Google Ads, e realmente, mesmo que quando eu falo do primeiro cliente, eu não estou me referindo a esse, nesse meu primeiro também não sabia Google Ads, e ele pediu o Google Ads. E eu, mesmo assim, fui lá e falei, não, vamos fazer, vamos gerar esse resultado. Só que já começou errado desde o início. Primeiro que eu fui na empresa, e o cara me enrolou, me enrolou, me enrolou, me enrolou. A gente ficou a tarde inteira para mim realmente chegar num valor de proposta para conseguir fechar aquele primeiro cliente. Na época eu tinha 15 não, tinha 18 anos e, pô, eu não sabia fechar, né? Eu não era bom de negociação. Então eu ficava esperando o cliente falar sobre. E aí eu fiquei lá a tarde inteira. No final ele acabou me pagando um almoço e nesse almoço lá pro final da tarde, lá para umas 6 horas da tarde, eu fiquei mais de 5 horas com ele ali, trocando ideia. A gente chegou num valor de R$ 300 por mês no contrato. Primeiro, que esse cliente eu já via ele como uma pessoa não de péssima índole, mas uma pessoa meio enrolona. Então aí eu já devia ter acionado ali os sensores para ficar um pouco mais com cuidado referente a esse contrato. Como era o primeiro, eu não sabia de nada disso. E aí, ok, fechamos por R$ 300 e começamos o trabalho. Primeira semana, rodou tudo certo, fiz a campanha do jeito que devia ser feita, né? Logicamente eu estudei bastante antes de fazer a campanha dele, estava gerando cliques, estava gerando resultado, as pessoas que entravam no site, todas elas buscavam especificamente o produto que ele estava vendendo, só que todos os dias era a mesma reclamação. Ele falava que os clientes eram picareta, que os clientes não eram bons e ele não conseguia vender. Porém, no final das contas, quem não sabia vender era ele. Ele queria um cliente mágico, né, que caía no colo dele e comprava instantaneamente. Mas ele não sabia fazer atendimento, ele não sabia tratar o cliente corretamente e assim não vendia nada. E aí, logicamente, que ele ia culpar o trabalho do gestor de tráfego, que é muito comum. No final das contas, ele ficou brigando comigo referente a isso. Eu pedi o valor, né, do meu pagamento, ele não havia pago ainda.
E aí ele começou a discutir comigo, falar que ele tinha conta para pagar, que ele tinha aluguel, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. E aí no final das contas eu deixei quieto, falei, não, tudo bem, já que você precisa tanto desses R$ 300, pode ficar para você, não tem problema, a gente cessa o trabalho aqui e ponto final. E aí, ok, finalizei esse meu primeiro cliente, levei calote, fiz o trabalho direito, fiz o trabalho profissional, mas infelizmente não foi completamente recompensado por isso. E aí vem o nosso segundo bloco da minha história, que é o do meu segundo cliente, que eu praticamente fui salvo por Deus, porque eu ia fazer uma proposta ridiculamente barata para o serviço que eu ia prestar. Depois que eu tive esse primeiro início ruim com tráfego pago, um pai de um amigo meu, ele ficou sabendo sobre essa questão, sobre esse trabalho que eu estava prestando, e ele precisava de uma pessoa para fazer Google Ads também. E aí por isso que apareceu a oportunidade de eu trabalhar com eles. Então se eu não tivesse feito esse primeiro cliente ruim, mesmo que eu não tinha recebido nada, eu não teria a oportunidade de trabalhar para o meu segundo cliente, que está comigo até hoje. É um cliente muito bom, que eu já fiz muito resultado para ele, a gente gera muito resultado um para o outro. Então foi uma oportunidade que apareceu por conta desse primeiro cliente que foi muito ruim. Só que na negociação desse contrato, desse segundo cliente, eu cometi um erro muito grave. Eu simplesmente não pesquisei o quanto um gestor de tráfego comum cobrava nos serviços. Eu não sabia muito bem como cobrar o meu serviço, eu não sabia quanto valia a minha hora e tudo mais. E eu acabei passando uma proposta muito errada para o cliente. Então ali na negociação, eu falei que eu faria R$ 200 ali o serviço para ele. Só que na época ele tinha 4 empresas, eram 4 franquias, né, da mesma empresa. E eu literalmente falei para ele que a preço de banana, R$ 200 eu faria os anúncios de todas as empresas. Só que, por ironia do acaso, provavelmente por Deus, que me ajudou muito nessa situação, o cliente entendeu que era R$ 200 por empresa. E eu acabei fechando meu primeiro contrato real, né, um contrato que valia a pena, por R$ 800 por mês. E isso foi o meu ponto de virada, porque foi ali que eu percebi que eu realmente poderia ganhar dinheiro com aquilo. Né? Na época eu estava trabalhando num lugar, estava ganhando um valor X, e juntando com esse extra que eu consegui para fazer o fechamento de tráfego pago, eu lembro que na época eu cheguei a R$ 3.000 por mês. E isso faz 6 anos, então era um valor bem considerável. E eu lembro de estar voltando para casa no ônibus, e eu estava praticamente chorando no ônibus, né, segurando ali o choro, porque era um resultado que eu nunca na minha vida imaginava chegar com tão pouca idade. Né? Então, foi realmente um momento muito legal, um momento muito feliz nesse fechamento. Né? Como eu falei, foi uma ironia do acaso, porque eu teria cobrado muito barato dele naquela situação, e foi a porta de entrada. Né? Eu olhei o tráfego pago como um trabalho real, como algo que poderia me gerar resultado no futuro. E aqui, depois dessas duas histórias, os meus primeiros clientes, temos duas lições para você que está começando. Primeiro, entenda muito bem a índole de quem você quer do teu lado, né? Com quem você quer prestar serviço, com quem você quer trabalhar. Porque eu falo que tráfego pago é uma parceria, né? Não existe como gerar resultado somente com tráfego, né? É o tráfego pago em conjunto com atendimento, em conjunto com o site do cliente, com a oferta do cliente. Então, se isso não estiver alinhado, você não vai gerar resultado, vai gerar atrito ali entre o cliente e você e não vai dar certo. Então, entenda muito bem a índole de quem você está negociando, entenda se a pessoa é uma pessoa confiável ou não antes de fechar qualquer tipo de qualquer tipo de contrato. E melhor ainda, faça profissionalmente. Faça desde o início um contrato, por exemplo, que você pode se respaldar juridicamente caso dê algum problema, por exemplo, do cliente não pagar. Na época nem contrato eu tinha, então eu não podia fazer nada. Agora você que está começando agora, você pode. Se você não tem um contrato, faça um contrato, nem que seja pequeno, só para você ter ali correto no papel, assinado pelos dois, os afazeres de ambas as partes para você se proteger. E a segunda lição, referente ao meu segundo cliente, é: não tenha medo de cobrar o justo. Né? Se você sabe que o seu contrato, que o seu serviço vale R$ 1.000, por exemplo, cobre R$ 1.000. Aquele cliente que não pagar é porque ele não valoriza o teu serviço. Você tem que buscar clientes que valorizem o que você cobra, que valorizem o que você entrega. Agora, se você for tentar fechar cliente que a todo momento quer desconto, 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 dificilmente você vai crescer. Isso é uma mudança de mentalidade até que eu estou fazendo de uns anos para cá. Né? Eu comecei cobrando barato e de uns anos para cá eu vim refinando a minha ideia referente a isso.
para pegar clientes que valorizam realmente o que eu faço. E não tem problema em pagar o que é o justo. Então, se você acha que seu contrato vale 500, cobre 500. Se você acha que vale 1.000, cobre 1.000. Agora, se o cliente não quiser pagar isso, busque outro cliente que queira pagar. Mas ok, agora você já está com o primeiro cliente, já vai começar o serviço. E a maior dificuldade da maioria das pessoas: o que fazer caso as minhas campanhas não gerem resultado? E isso é muito mais normal do que parece. Na maioria das vezes a gente vai errar mais do que acertar, essa é a verdade. Principalmente porque tráfego pago é teste. Você vai fazer muitos testes até chegar em um coeficiente que faça sentido e gere muito resultado. E você tem que estar preparado para falar as más notícias para o teu cliente, né? Em hipótese alguma, oculte informação, faça uma mentira ou fale alguma coisa mentirosa dos resultados, sempre seja verdadeiro. Isso é muito importante para a parceria perdurar por muito tempo. Só que entenda a forma que você vai passar essa informação. Então, digamos que você não conseguiu gerar um resultado esperado. Chegue para o teu cliente e fale, ó, o resultado foi esse, mas ele não funcionou porque essa métrica está errada, esse ponto do funil pode ser melhorado, esses criativos que a gente fez não está no padrão que a gente está buscando, talvez o público que a gente seleciona não está legal. Então você precisa entregar para o seu cliente o porquê disso não ter dado resultado. Não é só chegar lá e falar, pô, não deu resultado e é isso aí, não tem o que fazer. Não, chegue com os porquês do resultado ter chego naquele ponto e também chegue com uma solução. Ah, esse resultado não funcionou porque a gente fez isso, isso e isso. Vamos mudar dessa maneira, dessa forma, para tentar alcançar esse outro resultado? Então, sempre traga uma solução. Isso com certeza ameniza muito a situação. Como eu falei, sempre você vai gerar resultados negativos, sempre vai acontecer. Agora, a forma que você reage a isso, como você entrega para o seu cliente esses problemas, né, esses resultados piores, é o que dita se você vai gerar resultado a longo prazo ou não. E agora o nosso quarto erro, que é a questão da constância, principalmente na prospecção. Isso é algo que eu demorei muito para entender. E quando eu entendi, eu vi que as coisas ficam muito mais fáceis, que é o seguinte: antigamente, quando eu perdi um cliente, eu tinha um problema muito grande com ansiedade. Eu perdi um cliente, eu já começava a imaginar o futuro de maneiras totalmente distorcidas, achava que eu ia passar fome no futuro, mas não é bem assim que acontece, né? Quando entra um cliente, normalmente tende a vir outro se você presta um serviço bom. Só que o que faz vir sempre esse fluxo de clientes é uma boa prospecção. Agora, se você não faz essa boa prospecção, você acaba ficando na mão do acaso, né? Você fica na mão de pessoas te recomendarem, de pessoas falarem um pouco mais sobre você em alguma situação, e isso traz uma ansiedade muito grande. Então, se você está começando agora, desde o início foque muito em prospecção de clientes novos. Para quando você perder um cliente, porque vai acontecer, você vai cessar contratos. Muitas vezes, como eu falei no último tópico, a gente mais erra do que acerta. Então pode ser que você vá pegar clientes ruins na sua caminhada, na sua jornada. Isso vai reduzir o teu rendimento mensal ali dos contratos. E se você não tiver um fluxo de clientes entrando todos os meses, sempre que você perder um cliente, você vai ficar preocupado. Então, desde o início, faça prospecção. Nem que seja prospecção ativa, né, de você entrar em contato com as empresas. Lógico que prospecção ativa demanda tempo, você precisa fazer com muito afinco para gerar um resultado. Agora, se você tem um capital desde o início, faça prospecção paga que vai funcionar. Eu hoje só faço assim, eu consigo pelo menos um cliente a mais todos os meses. Então, faça a prospecção para não ficar na mão do acaso e não ter tantas preocupações referente aos resultados futuros. E para fechar, nosso quinto tópico é um muito óbvio, mas seja verdadeiro e seja profissional. Então, como eu falei no tópico 3, fale as coisas que acontecem de negativo nos resultados da sua campanha e seja totalmente transparente com seus clientes. Como eu falei, o tráfego pago é uma parceria, né? Se você fizer um resultado bom e o seu cliente trabalhar direito, vocês vão gerar resultado. Agora, se tiver um atrito entre os dois, não tiver transparência, se vocês não conversarem de forma coerente o que está acontecendo na empresa, o que está acontecendo no tráfego, o que está acontecendo com os clientes que estão chegando, dificilmente vocês chegam no resultado acima da média. Então seja verdadeiro, fale os prós, os contras das campanhas, fale as situações, converse com o teu cliente para entender o caminho que ele quer chegar, para você traçar uma estratégia que faça sentido para isso. Se uma estratégia não funcionou, parta para outra, fale para ele que essa não funcionou, essa não é legal, a gente pode fazer dessa forma. Se o teu cliente está falando alguma coisa ou te dando alguma ideia para a campanha que você sabe que não vai dar resultado, fale para ele, fala, ó,
legal a tua ideia, pode ser que funcionaria, mas eu já fiz esse teste e provavelmente não vai funcionar, a gente pode seguir esse outro caminho? Entende? Então seja verdadeiro, seja transparente e acima de tudo seja profissional, né? Logicamente não vá mandar mensagem para ele como se fosse teu amigo, né? Fale como se fosse um cliente, seja profissional nessa parte. E é o que eu sempre falo, tráfego pago com estratégia é o que gera resultado para as pessoas. Então, se você está disposto a olhar analiticamente para o cliente, olhar para o negócio do cliente, entender as necessidades dele, os objetivos, os problemas que tem dentro da empresa, para fazer uma estratégia que comporte tudo isso, para que gere um resultado legal, provavelmente você vai ter muito resultado como gestor de tráfego. E isso é o que mantém a parceria de pé. Quando você entende esses problemas, entende o teu cliente, ele quer estar junto com você. Ele não quer ter outro gestor, ele quer você, porque você entende muito bem ele te entende muito bem e a parceria flui. Então, seja esse profissional, seja esse gestor de tráfego, que com certeza você vai gerar resultado a longo prazo. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi bem curto, mas também foi um vídeo bem legal, mostrando essa minha experiência para aqueles que estão começando agora. Eu acho importante a gente visualizar as pessoas que já chegaram aonde a gente chegou e, mais importante ainda, visualizar se tem como seguir os mesmos passos, né, para gerar um resultado melhor, né? Porque você não precisa errar se alguém está falando para você como não errar. Então, eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante os gestores que estão iniciando. De qualquer forma, deixa o seu like, compartilha, comenta. Se inscreve aqui embaixo para vídeos semanais e deixa aquele hype para ajudar o crescimento do canal. Então é isso, pessoal. Valeu, falou!